Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Frederico Lima, sou professor de língua portuguesa há 28 anos, já faz um bocado de tempo. Sou professor também de redação, de inglês e de espanhol. Estou com vocês aqui na CleverMed, exatamente com a disciplina de língua portuguesa, tá legal? E a primeira coisa que você precisa é entender o que é um calo para muita gente que vai fazer prova de português no Brasil, independente da banca, independente do estilo de prova, é que a prova é de língua portuguesa, a prova não é de gramática. Aí muita gente diz assim, a prova é de português, então eu vou estudar só gramática. Não, não, não. Aí você vai acertar aí de 30% a 40% da prova. A prova é de língua portuguesa. Quando você vai lá no edital, por exemplo, o edital da FGV, aí você vai lá no edital da FGV, aí tem lá, cronograma de língua portuguesa, cronograma de língua portuguesa. Aí tem a parte de interpretação de texto, a parte de compreensão de texto e a parte de gramática associada ao texto, tá vendo? Então não existe no Brasil, não existe mais, desde 2011, não existe prova que cobre só questão de gramática, tá? Até porque no conteúdo programático, repetindo, enfatizando, nós temos o quê? Olha lá, aquela dica, prova de língua portuguesa. Língua portuguesa é interpretação, compreensão e gramática, beleza? Vou começar a transmitir para vocês agora os slides e diante dessa transmissão sequenciada, nós vamos aprender todas as nuances que são necessárias para que nós possamos fechar qualquer prova de português, de qualquer banca, em qualquer circunstância. Eu vou exatamente naquilo que cai, naquilo que certamente vai fazer parte da prova de vocês. Beleza? Simbora. Vamos comigo. Chama! Tudo ok agora. Olha só. CleverMed, a melhor didática, os melhores alunos. Certamente, estamos juntos. Agora Fred é parte da CleverMed também. Estamos juntos, vai dar tudo certo. Simbora! Língua portuguesa na veia, no gás. Aqui. Língua portuguesa, professor Frederico Lima, aula 1. Deixei aqui bem enfatizada, exatamente para a gente poder entender a sequência que vai acontecer com as outras aulas, tá legal? Aula 1, bora lá. Língua portuguesa, professor Frederico Lima. Fred, pode chamar de Fred? Pode. Problema não, Fredão, do que vocês quiserem. O importante é que a gente estabeleça uma comunicação muito produtiva e proativa, exatamente para sanarmos todas as dúvidas, para que nós não fiquemos com nenhum tipo de dúvida, de nenhuma escala, seja ela interpretativa, compreensiva ou gramatical, para fecharmos as provas de língua portuguesa subsequentes. Beleza? Vamos junto, vamos embora. Contatos, beleza? Eu queria tirar uma dúvida com o Fred. Meu Deus, o meu sonho é ter um professor com quem eu possa dialogar, além do espaço de sala de aula. Eu queria muito tirar uma dúvida num sábado pela manhã, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e estou aqui, vou ter que esperar. Não, 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 não. Resolvido o problema. Meu WhatsApp, 999844575, tá aqui. E aqui o meu Instagram, ou que a gente chama Insta, @professor Frederico. Gente, no meu Instagram, ou seja, no meu Insta, vocês vão encontrar mais de 80 postagens distribuídas em meu feed e na seção chamada Reels, tá? Mas essa quantidade maciça de informações, todas associadas a dicas de língua portuguesa, interpretação de texto, redação e muita gramática associada ao texto. Vai ajudar demais, porque eu posto todos os dias, tá? Então, você vai lá no @professor Frederico, vai no feed, vai encontrar a quantidade X, e vai no Reels e vai encontrar, por exemplo, mais de 42 vídeos inéditos acerca de situações de prova que com certeza farão parte do universo de raciocínio de vocês, ok? WhatsApp de Fred, Insta de Fred, vamos embora. Chama! Primeiro assunto, aula 1, sintaxe dos períodos simples e compostos, parte 1. Gente, é o seguinte. Quando a gente vê esses nomes bem complexos aí, a gente fica um pouco preocupado e fica um pouco angustiado, exatamente porque as provas dizem, nos editais, por exemplo, que não vão cobrar nomenclatura. Aí, quando você abre a prova, tá?
o que mais você vê é nomenclatura. Sintaxe do período simples e composto, oração subordinada adverbial final, oração subordinada substantiva completiva nominal. Fred, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, vai. Porque eu vou exatamente em cima daquilo que você precisa para poder aprender português em alto nível, sem angústia, sem preocupação. Tem que tirar a angústia, tem que tirar o peso, tem que tirar a preocupação. Quanto mais você aprende e mais angustiado você fica, você vai esquecendo o conteúdo, você vai danificando, certo? A sua base neurolinguística, certo? A sua base neuronal, capaz de assimilar a língua materna, porque nós também temos um campo neuronal capaz de assimilar as línguas estrangeiras. E nós temos um campo neuronal capaz de assimilar a língua materna e mantê-la intacta até o final da nossa vida, tá bom? Então, a gente não pode danificar esse campo neuronal. Então, vamos embora, vai dar certo. Primeiro passo é traduzir o português. É mesmo? É. Você não traduz, quando você vai estudar inglês, você não traduz? Vai estudar espanhol, você não traduz? Francês, traduz também? É. Agora você vai ter que aprender a traduzir em português. Aí fica mais fácil. Vamos lá. Sintaxe. Fred, o que é sintaxe? Pelo amor de Jesus Cristo. Sintaxe, galerinha. É gramática. Sério? É gramática? É. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, adjunto nominal, isso é gramática. São as palavras que fazem parte da construção frásica, da frase ou da oração, exatamente para poder estabelecer o processo de comunicação da maneira mais adequada possível. Então, você vai trazer essas palavras lá daquelas gramáticas bem densas, lá daqueles dicionários bem densos, tá? E vai colocá-la de modo facilitado, apenas o que é útil para criar a comunicação necessária para realizar qualquer prova de concurso público. Então, para as provas de concurso público, sintaxe é gramática. Dos períodos simples e compostos. Gente, período é uma frase ou uma oração. Isso é período. Pronto. É uma frase ou uma oração, é um elemento de comunicação, é um instrumento de comunicação. Beleza? Então, período é um instrumento de comunicação, uma parte da comunicação, um desejo comunicativo. Eu vou colocar lá que eu quero jogar bola, eu vou colocar que eu quero fazer uma cirurgia, eu vou colocar que eu quero um procedimento cirúrgico tal, pronto. Período é comunicação, período é ação, comunicação, sob a forma de frase e de oração. A diferença é que em algumas frases não tem verbo, tá bom? E oração sempre tem verbo. Só isso. Então, nós temos a frase com verbo, a frase sem verbo, e a oração sempre tem verbo. Período é comunicação, é intenção comunicativa, é aquilo que você produz com o objetivo de angariar uma resposta. Se você produz algo em língua portuguesa com o objetivo de angariar, de conseguir uma resposta, seu texto tem que ser muito claro, então ele tem que ser produzido em frases, orações e períodos, ok? Período é frase e oração, é o conjunto de frase e oração. Vamos lá. Período simples. Fred, você foi bem enfático, não foi? Fui. Por quê? Porque muita gente erra isso aqui. Período simples é quando você tem apenas uma frase com verbo e apenas uma oração, ou apenas uma oração. Oração sempre tem verbo. Então, período simples, uma única frase, obviamente, com verbo, e uma oração, ou uma oração com verbo. Isso é o período simples. Uma única frase com verbo, uma única oração, obviamente, com verbo. Ah, período tem que ter verbo? Tem que ter verbo. Tá aqui, ó. Tem que ter verbo. Beleza, vamos lá. E nós temos os períodos compostos.
Períodos compostos, 2 unidades comunicacionais ou mais, ou seja, 2 frases ou 2 orações em diante, a partir de 2 frases ou de 2 orações. Aí nós temos, certo? O período composto. Fred, e essa diferença de frase e oração? Lembre-se, frase pode ser que não tenha verbo. Ela não entra nesse contexto. Oração tem que ter verbo. Frase, só entram as frases nesses contextos aqui sobre os quais nós estamos conversando, só entram as frases que têm verbo. E entram as orações, e toda oração tem verbo. As frases que não têm verbo não entram aqui, tá? Então, período simples, intervalo de comunicação com uma única frase, ou seja, uma frase verbal, ou com uma única oração, oração tem que ter verbo. Períodos compostos, a partir de 2 frases ou 2 orações, obviamente, as 2 com verbos. Chama. O estudo das classes de palavras. Fred, o que é isso? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Quando a gente estuda a língua portuguesa, tá? Quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente estuda um assunto bem interessante chamado classes de palavras. As classes de palavras são 10 classes. 10 classes de palavras, tá? Elas servem exatamente para você ter ciência de como você vai proceder diante das estratégias de comunicação em língua portuguesa. Toda língua de carga fortemente latina, como o italiano, o espanhol, o inglês e o português, tem sim as 10 classes de palavras. Tudo que você escreve na sua vida, no seu dia a dia, certo? Você vai usar essas 10 classes de palavras, tá bom? Algumas provas, algumas bancas chamam classes de palavras de morfologia. E outras bancas chamam de morfossintaxe, tá? Morfossintaxe. Já essas bancas fazem o quê? FGV, por exemplo, essas bancas já misturam, ó, a morfologia, ó, e a gramática. Morfologia e a gramática. Ou seja, as 2 operações em uma única questão. Aqui, ó, quando no enunciado aparece só morfologia, nós temos apenas uma linhagem de questão, que é a questão para questionar sobre a classe da palavra. Mas quando tem lá no enunciado morfologia ou classe de palavra, você não tem uma questão gramatical pura. Você tem uma questão de análise das palavras que fazem parte do contexto comunicacional da língua portuguesa. Quando a questão é de morfossintaxe, aí além da classe de palavra apresentada, é também perguntado sobre o papel dela, a função dela, em uma prova de gramática, em uma situação gramatical. Tá legal? Tamo junto, vamos embora. Morfossintaxe, junção, tá certo? Vai dar tudo certo aí. Tá todo mundo aí afiado, vai ficar todo mundo afiado. Vamos passar, vamos passar. Pronto. Aí daqui a gente passa para cá, ó. Substantivos, primeira classe, tá bom? Primeira classe, a classe dos substantivos. Pronto, vamos para cá. A classe dos substantivos. Professor, o que é um substantivo? Gente, substantivo é tudo que faz parte do seu dia a dia, que está ao seu redor, da sua rotina. Substantivo é tudo aquilo que faz parte da sua rotina, tudo aquilo que está no seu espaço de convivência. Pronto. Porque as pessoas têm a mania de dizer assim: substantivo, tá? É uma coisa. Não, não é uma coisa. Porque Fred é substantivo. Max é substantivo. E a gente não é coisa. Tem nada a ver com coisa.
Fred, o que é um substantivo? Afinal, substantivo é tudo que você vê ao seu redor. Vamos lá. Computador, fone, fone, smartphone, luminária, teclado, mouse, pronto. Tudo isso é computador. Aí vocês vão para o ambiente de trabalho de vocês. Prontuário, bisturi. Pronto. E por aí vai. Tudo que está ao seu redor ali, tá bom? Receita. Certo? Tudo que está ao seu redor, certo? Tudo é substantivo. Substantivo é tudo que ocupa o seu espaço de convivência. Show? Só que tem uma questão muito interessante de substantivo que é bem pertinente para as provas de vocês. Os substantivos, além dessa característica que eu acabei de mencionar, os substantivos, certo? Eles exercem sempre a função de núcleo, olha aqui o núcleo das funções sintáticas. Eu falei a vocês hoje sobre as funções sintáticas, tá bom? Eu falei sobre morfossintaxe. É quando uma banca decide elaborar todas as questões utilizando morfologia e sintaxe ao mesmo tempo. Então, coloca a classe de palavra e pergunta o papel dela dentro do universo gramatical. Aqui a gente já tem uma junção de morfologia com sintaxe. Porque eu tenho um substantivo e eu estou dizendo que o substantivo é núcleo de um conjunto de funções sintáticas. Aqui. O núcleo do sujeito é um substantivo. O núcleo do objeto direto é um substantivo. O núcleo do objeto indireto é um substantivo. E o núcleo do agente da passiva é um substantivo. Pronto. Olha aí que legal. Tá vendo? Essa é a grande pegadinha de concurso público. Aí vamos lá. De novo, morfossintaxe, morfologia e sintaxe ao mesmo tempo. Dá-se, entrega-se a classe da palavra e você vai dizer como ela é operada no momento em que ela está diante de uma frequência gramatical, ok? De uma frequência sintática, ok? Vamos lá. Quando você vai avaliar qualquer frase, qualquer sentença em língua portuguesa, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar o verbo. Não é o sujeito, é o verbo. Está aqui o verbo. Certo? Deixa eu fazer isso aqui. Está aí o nosso verbo. Deixa eu colocar. Está aqui o verbo. Beleza. O que a regra diz? O que a regra diz? A estrutura principal da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Mais tarde a gente vai aprender em outras situações, em outras aulas, tá? Mais tarde que eu digo, em outras aulas, nós vamos aprender que as estruturas padrões da oração são sujeito, verbo e complemento, que também pode ser chamada de sujeito e predicado, aí depois a gente vai ver isso nas outras aulas. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Sujeito mais locução adverbial, mais verbo principal, mais complemento. Isso aí é nas outras aulas. Mais tarde, em outro momento, em outros momentos, tá bom? Agora a gente vai aprender isso aqui. Verbo. Estrutura padrão 1. Sujeito, verbo e complemento. Então, isso aqui é o sujeito. Sujeito. E aqui, por enquanto, o complemento. Beleza? Beleza. Fred, diz uma coisa. No sujeito, eu tenho a primeira palavra, que é um artigo. As. E tenho a segunda palavra, que é incoerências, que é um substantivo. Exatamente. Gente, vamos lá. O sujeito dessa oração é as incoerências. As incoerências são as duas palavras. O sujeito está associado às duas palavras. Pronto. Qual delas, ao ser retirada, destrói todo o contexto? Incoerências. Ah, e ela é um substantivo, não é?
entendi. Então, é núcleo do sujeito. Entendi, Fred. Olha aqui. É núcleo do sujeito. É a palavra mais importante do sujeito. Coincidentemente, um substantivo, uma vez que, aqui na definição, ó, sujeito, ó. Olha aqui o sujeito. Vou riscar aqui, ó. Sujeito, pá. Beleza? Os substantivos exercem a função sintática gramatical de núcleo do sujeito. Então, aqui, ó. Tá aqui o sujeito, tá aqui o verbo, né? Acontecem. Tá aqui o sujeito é as incoerências, um artigo e um substantivo, e a palavra mais importante é incoerência, desta feita é o núcleo do sujeito. Preste atenção que o núcleo do sujeito é incoerências, e incoerências é um substantivo. Chama! Situação 2. Olhar sempre o verbo. Olhar sempre o verbo. Oh, olha aqui. Verbo. Eita. O sujeito aqui, Fred. Certo? Beleza. É sujeito, verbo e complemento. Quebra a cabeça aqui agora. Olha aí, gente. Olha o complemento. Show? Olha o complemento. Beleza. Preste atenção no detalhe. Esse verbo é transitivo direto. Professor, não entendi, não. Vai entender agora. O verbo transitivo direto é aquele para o qual você pergunta quem, o quê, ou você acrescenta o qual. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Você não pode comprar quem. Não se compram pessoas, tá? O engenheiro comprou os terrenos valorizados. O engenheiro comprou. Quem compra, compra algo. Faça essa pergunta ao verbo. Quem compra, compra algo. Então, o verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, aqui dentro do complemento nós temos um objeto direto. Porque o complemento do verbo transitivo direto é exatamente o objeto direto. Agora, vamos lá. Eu tenho 3 palavras. Vamos lá. Eu tenho 3 palavras. Os terrenos valorizados. Eu vou atrás do substantivo. Ó, achei aqui o substantivo. Fred, que negócio legal. Uau! Pois é. Se terrenos é o substantivo, é porque a regra diz que nos instrumentos de sujeito, nas situações de sujeito, nas situações de objeto direto, de objeto indireto, tá bom? Se terrenos é substantivo, nessas situações de encontrar sujeito, ou objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, tem que encontrar primeiro o substantivo. Tá aí, terrenos. É a palavra mais forte do contexto? É. Porque se ela sair, se acaba o contexto. Beleza? Então, terrenos é um substantivo em nível de classes de palavras, em termos de classes de palavras, e é também um núcleo do objeto direto. Núcleo do objeto direto. Núcleo do objeto direto, tá vendo? Então, o substantivo ele vai migrar, tá? E vai virar núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto. Lembrem-se de que o objeto direto é os terrenos valorizados. É tudo que vem depois do verbo transitivo direto. Aí você vai perguntar, o objeto direto é tudo isso? É. Cadê o substantivo? Terrenos. É a palavra mais importante? Sim. Então, é o núcleo do objeto direto. Nós vimos agora 2 exemplos com 2 substantivos, um representando o núcleo do sujeito e o outro representando o núcleo do objeto direto. Simbora! Substantivos. Exercem. Pronto, tudo ok. Situação 3. Olha aqui a situação 3. Necessita-se de lucidez.
Gente, pessoal, quando você for fazer uma prova de português, quando você encontrar informação entre vírgulas, certo? Você vai ligar o que vem antes ao que vem depois. Pronto. Só isso. Necessita-se de lucidez. Lembre-se de que aqui eu estou em busca da identificação do núcleo. Então, essa palavra que está entre vírgulas, ela não tem muita validade para este momento, não, tá? Necessita-se, obviamente, de lucidez. Converse sempre com o verbo. Fred, eu tenho uma dificuldade danada em trabalhar regência, em trabalhar concordância, em trabalhar crase. Gente, o primeiro passo para você esclarecer 50% da sua inquietude, das suas dúvidas, é você acreditar que precisa papear, bater um papo, jogar o lero, certo? Com relação ao verbo. Aqui nós temos o verbo necessitar, representado pela forma necessita-se. Vamos lá. Quem necessita, necessita algo ou de algo? Espera aí. Necessito muito estudo ou necessito de muito estudo? Tem que ter preposição, porque necessitar é verbo transitivo indireto. Tem que ter preposição. Nas aulas subsequentes, a gente vai reforçar isso aqui, tá? Quando eu digo mais tarde, aulas subsequentes, tá bom? Necessita-se, necessitar. Só que o verbo necessitar, neste momento, está com a forma necessita-se. Mas é verbo transitivo indireto do mesmo jeito. Aí eu liguei um pedaço ao outro, cheguei aqui. Pronto. Depois do verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Aí aqui eu tenho a palavra um, que é o quê? Preposição. E a palavra dois, que é o quê? Substantivo. Olha aí que legal. Tá vendo? Ah, entendi. Objeto indireto, de lucidez. Entendi, certo. A palavra mais importante, lucidez. Então, beleza. Lucidez é o substantivo e é o núcleo do objeto indireto. Lembrem-se de que os núcleos sempre são substantivos. Lembrem-se de que os núcleos sempre são substantivos. Beleza? Pronto, mais um aí, ó, no capricho para vocês. Situação 4. As clínicas foram construídas por empresas. Ó, vamos para o verbo. Foram construídas. Pronto. Eu tenho aqui um verbo no passado. Atenção, todo mundo. Um verbo no passado. É o verbozinho no passado. Pronto. Eu tenho aqui um verbo no passado. Atenção agora, todo mundo. E um verbo no particípio, porque construída, ida, ó. Ado, ida, ido, ado, ida, ido. Isso é a terminação de particípio. Um verbo no particípio. Fred, que negócio legal. Pois é. Quando você tem essa estrutura, verbo no passado e verbo no particípio, tá? Isso aqui a gente vai chamar de voz passiva analítica. Voz passiva analítica, tá bom? Fred, o que é voz passiva analítica? É uma voz passiva em que você vai encontrar o primeiro verbo no passado, quase sempre é o verbo de ligação. Um verbo de ligação, foram é verbo de ligação, vem do verbo ir. Você vai encontrar um verbo no passado e o outro verbo no particípio. Só isso, só sempre. É o quê? Só sempre, só sempre. Sério, Fred? É voz passiva analítica? Exatamente, voz passiva analítica. Fred, eu não sabia nunca. Tá sabendo agora, chama. A voz passiva analítica, ó, ela vai
pedir, exigir o agente da passiva, que é exatamente quem faz a ação, quem realiza a ação, quem executa a ação na voz passiva. As clínicas foram construídas por empresas. Quem construiu essas clínicas? As empresas. É o agente, é quem atua, é quem executa a ação na frase em voz passiva. A frase está em voz passiva analítica, uma vez que eu tenho o verbo no passado e o verbo no particípio. A voz passiva analítica exige um agente da passiva, que é quem atua para executar a ação na voz passiva, no caso, as empresas. E se a gente prestar atenção, de novo, é tranquilo demais, é só ter paciência, cara, e persistir, isso dá certo. Palavra 2, substantivo. Beleza? Tá aqui a palavra empresas. Setinha. Peraí. Setinha. A palavra empresas é um substantivo, Fred. É um substantivo. Se você tirar a palavra empresas daí, certo? Você destrói o contexto inteiro. O contexto fica impossível de uma compreensão. Fica impossibilitado de ser compreendido. Então, empresas é o núcleo do agente da passiva. Chama! Aí. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilinho, certeza absoluta. Vocês são muito inteligentes, muito focados, muito focadas, vai dar tudo certo. As 4 situações do substantivo enquanto núcleo das funções sintáticas, ou seja, núcleo do sujeito, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. Simbora! Chama! Mais uma coisa importante sobre substantivos. Lembre-se de que no material de apoio de vocês, que eu chamo de módulo, pode ser apostila também, a Clevermed deixou bem claro lá para vocês o complemento disso aqui que eu estou falando. É muito chato quando você tem um material impresso, que você pode imprimir em PDF, por exemplo, uma apostila, um módulo, e você vem para a aula falar o que está lá. É ler o material. Então, eu estou jogando outro conhecimento aqui. Eu estou aprofundando outro conhecimento aqui. Então, vocês vão ter algumas vias de conhecimento. O material entregue à Clevermed, que é o módulo, que é a apostila, tá bom? E vocês têm esses slides aqui que são preenchidos por mim, com explicações atuais, completamente atuais. O material impresso também é atual, a apostila também é atual. Esse material aqui é bastante útil no que diz respeito à complementação do conteúdo que tem lá. E tem também a possibilidade de esclarecer dúvidas comigo via WhatsApp e via Instagram ou Instagram. Valeu, abraço. Chama! Substantivos concretos e substantivos abstratos. Fred, o que é isso, pelo amor de Deus? Vamos com calma. Fred, o que é isso, pelo amor de Deus? Preste atenção, preste atenção. Substantivos concretos e abstratos. Fred, isso é fácil demais. Concreto eu pego, abstrato eu não pego. Funciona, mas não é só isso. Tá? Vamos quebrar a cabeça. Ó. O substantivo concreto está aqui, ó. O substantivo concreto ele vai formar para a gramática o adjunto adnominal. Eu já estou fazendo aquela junção chamada morfossintaxe, morfologia e sintaxe, tá? Morfologia e gramática, classes de palavras e gramática. Os substantivos abstratos estão diretamente associados ao adjunto nominal. Opa! E ao complemento nominal. Eita, Fred. E agora? Agora sostou. Calma. Paciência. Chama. Complemento nominal. Beleza. Fred, e agora? O que eu faço diante de uma situação de prova em que eu tenho um substantivo abstrato e o substantivo abstrato pode ser adjunto nominal e pode ser também complemento nominal? Quebra-cabeça. Vamos lá.
Primeiro passo. Passo um. Substantivo concreto. Substantivo concreto. Substantivo abstrato. P mais S, que é preposição mais substantivo. E aqui eu tenho o adjunto adnominal. Certo? O adjunto adnominal. Então, bora lá. Vamos quebrar a cabeça aqui. Pronto. 2. Substantivo abstrato. Adjetivo. Olha só, coisa legal. Presta atenção, todo mundo. Olha aí, olha aí. Você que está olhando para mim agora, nesse momento, at this moment, let's go. Bora lá. Advérbio. P mais S. Preposição mais substantivo. Vai formar complemento nominal. Beleza? Tá aqui, ó. Fred, então, peraí. Vamos lá. Quer dizer que preposição mais substantivo pode formar adjunto nominal e pode formar também complemento nominal? Pode. Fred, se preposição mais substantivo formar adjunto nominal e também complemento nominal, como eu devo proceder? Preste bastante atenção. Você vai olhar agora os antecedentes. No dia da sua prova, o elaborador vai sublinhar esse pedaço, preposição mais substantivo. Aí você tem que analisar se antes tem substantivo abstrato ou substantivo concreto. Se for substantivo concreto, nem pensa. Esse pedaço, preposição mais substantivo, vai ser adjunto nominal. Ok. Aí agora vamos para cá, para a situação 2. Preposição mais substantivo. Opa, vamos olhar. Se o antecedente for um advérbio, se o antecedente for um adjetivo, tá bom? Complemento nominal. Não tem nem o que pensar. Complemento nominal. Mas, se o antecedente for substantivo abstrato, aí deu nó, né? Aqui, adjetivo, ok, ó. Adjetivo, ok. Advérbio, ok. Pronto. Aí agora vamos para cá. Fred, tem situação complementar, ações complementares, exemplos complementares, situação de prova complementar. Lá no módulo, na apostila que você enviou, tem. E aqui eu estou colocando coisas complementares às que tem lá, tá? Substantivo abstrato, adjetivo, advérbio. Eita, Fred, tá aqui o nó. Substantivo abstrato. Pode ser adjunto nominal ou complemento nominal. Vamos lá. Atenção. Deixa eu colocar um exemplo aqui do meu filho, Artuzinho, meu filho menor. Arthur. Deixa eu colocar aqui que fica melhor. Peraí.
Só um minutinho aqui. Vamos lá. Simbora. Ó, eu digo assim, Fred, certo? Nutre amor por Arthur. Quebra a cabeça agora, presta atenção. Tá aqui, ó. Por Arthur. Preposição, substantivo. Por enquanto, pode ser esse pedaço aqui, por Arthur, pode ser adjunta nominal ou complemento nominal. Pronto, por enquanto é isso. Aí eu vou avaliar o substantivo que vem antes, a palavra que vem antes. Desculpe-me, vou avaliar a palavra que vem antes, que é um substantivo. E amor é um substantivo abstrato porque é um sentimento. Certo, Fred? E agora? Até agora, nada. Peraí, neném. Chama, chama. Fred nutre amor por Arthur. Reflita. É Arthur que nutre amor por Fred ou é Arthur que recebe o amor de Fred? Fred nutre amor por Arthur. Arthur recebe o meu amor. Entendi. Arthur recebe o seu amor, não é Fred? Exatamente. Fred nutre amor por Arthur. Arthur recebe o meu amor. Nesse momento aqui, como Arthur recebe o meu amor, ele é um sujeito ativo. Se ele é um sujeito ativo, esse pedaço de texto é adjunto adnominal somente. Chama! Agora, tente outra situação, não vai dar certo, pô. Ah, quando for locução adjetiva, é sempre adjunto adnominal. Não, não, é assim não. Para dar certo, só tem essa opção. Se for substantivo abstrato, você vai pegar lá, ó, preposição mais substantivo, tá? Preposição mais substantivo, sublinha. Se for substantivo abstrato, certo? Se for substantivo abstrato, aí você vai olhar. Peraí. Nesse pedacinho, preposição mais substantivo, eu tenho uma preposição que indica que Arthur é ativo, porque ele recebe o amor de Fred, Arthurzinho. Então, esse pedaço por Arthur, nesse caso, é adjunta nominal. Por quê? Ele recebe. Show? Tranquilo? Simbora. Deixa-me vir para cá. Pronto. Só um minutinho, vamos embora. Artigos antecedem os substantivos. Pronto, artigos é a outra classe, é uma outra classe de palavras, tá bom? Aí vamos lá. Vamos buscar aqui o conhecimento acerca do artigo. Artigos antecedem os substantivos. Opa, Fred, é fácil demais. Calma, meu amigo, calma, calma. Tudo que é fácil e você não estuda vira difícil, e tudo que é difícil e você não estuda vira impossível. Então vamos manter o pezinho no chão e focar. Vamos lá. Artigos definidos. Fred, isso é fácil demais, Fred. Artigos definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas. Tá bom. E se a prova perguntar a você se uma é artigo indefinido ou pronome demonstrativo? Pronto. Oi. Oi. E se perguntar, por exemplo, se uma
é um adjunto adnominal não preposicionado. Oh. Ah, mas o exemplo que a gente viu tinha preposição, não era isso. O complemento nominal ele é sempre preposicionado. Sempre. Mas o adjunto nominal pode ser preposicionado. Quando eu vou comparar, contrastar o complemento nominal ao adjunto nominal, o adjunto nominal tem que ser sempre preposicionado, uma vez que o complemento nominal é sempre preposicionado. Mas existe o adjunto nominal não preposicionado. Olha aí. Chama. Artigos definidos. Aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui. Artigo definido. Qualquer palavra que colou nele é substantivo. Então, ele faz uma conversão de classes de palavras. Olha aí. Substantivo. Colou nele é substantivo. Tá? E eles também exercem a função de adjunto adnominal não preposicionado. Fred, colou nele é substantivo, colou nele é substantivo. E tem a questão da alteração da classe de palavra? Tem. Fred não sabia nunca. Por isso que você está na Clevermed. E vai passar. Chama! Olha aqui. Bem legal. Eu digo assim, ó, o sim dos alunos é coerente. O sim dos alunos é coerente. Beleza? Vamos para cá? Chama. O sim dos alunos é coerente. Atenção agora. Esse o é um artigo. Tá, Fred, eu sei. E esse sim é um adjunto adverbial, ou seja, um advérbio de afirmação. Então, pelo estudo das classes de palavras, o sim é um advérbio de afirmação ou um adjunto adverbial de afirmação. Pronto. Amigo, não tem o que conversar, não. Colou no artigo, colou. Veio depois do artigo, veio. O sim, nesse momento, é substantivo e fim de papo. Aí, na sua prova, aparecerão duas alternativas. Advérbio de afirmação. Aí o aluno que não estudou, que não é da Clevermet, o aluno que não estudou, ele vai dizer o quê? Advérbio de afirmação. Aí você que estudou, olha aí, super sabido, super inteligente. Vamos lá. Epa, a palavra sim está colada no artigo. Opa. Então, nesse momento, substantivo. Colou no artigo, paquerou, substantivou. Colou no artigo, paquerou, substantivou. Beleza? Olha aí como não é tão simples assim, pessoal. Não, isso é muito fácil. Isso é fácil demais. Isso aí eu tiro no contexto, tira. A regra você tira no contexto. Aí aqui, ó, recapitulando. Nas aulas subsequentes, mais tarde, depois, em outra oportunidade. Uma pode ser um artigo indefinido e um pronome demonstrativo. Pode ser também um adjunto nominal não preposicionado. Recapitulando, ou pode ser substantivo e pode ser um adjunto nominal não preposicionado. Então, pronto. Pode ser um substantivo, não, perdão. É um artigo que vai pedir um substantivo, ou seja, a palavra que colar nele será substantivo. Tá? A palavra que colar nele será substantivo. E ele pode ser também um adjunto nominal não preposicionado. Ok? Chama. Adjetivos. Caracterizam um substantivo. Opa. Vamos acabar com aquela história primeiro aqui, olha. Olha aqui. Vamos acabar com aquela história. Tá aqui. Espera aí. Professor
relapso. Professor, relapso. Tá aqui. Tem. A gente pensa que tem. Em todo canto tem. Professor, relapso. Atenção. Professor é um substantivo. Relapso é um adjetivo. Ah, porque você está atribuindo qualidade, né? Não, pessoal. Adjetivo nem sempre atribui qualidade. Ele pode atribuir qualidade, mas nem sempre. Ok? Nem sempre. Relapso é qualidade? Não é. Só que o adjetivo, ele sempre caracteriza, ó, professor relapso, estou caracterizando. Ele restringe, porque a partir do momento em que eu digo professor relapso, os outros tipos de professor não me interessam. Restrição ou uma particularidade. Não esqueçam, não se esqueçam de dar uma olhada lá no módulo, viu? Tem mais coisa. Aqui eu estou colocando o que é diferente de lá para vocês terem duas composições de raciocínio. Então, o adjetivo, na realidade, ele qualifica. Ele nem sempre produz qualidade, mas ele sempre qualifica, caracteriza, restringe ou particulariza. Ok? Desta feita, é importante a gente avaliar o seguinte. O adjetivo, ele se divide em várias situações de prova, tá? Digamos assim. Primeiro, nós vamos avaliar uma situação de prova que é importantíssima, o predicativo do sujeito. Predicativo é informação. Show? Predicativo do sujeito, informação sobre o sujeito. Fred não sabia nunca. Predicativo do sujeito é informação sobre o sujeito? É, porque a palavra predicativo significa informação. O professor não sabia, não. Então, o adjetivo, ele vai ajudar a estruturar o predicativo do sujeito. Como assim? Ó, o aluno é legal. Um exemplo bem simples primeiro. O aluno é legal. Tá aqui. Olha aqui. Aqui está o verbo. Show. Antes do verbo, sujeito, o aluno. E depois do verbo, você tem um adjetivo. Ó, depois do verbo, você tem um adjetivo. Preste atenção, porque depois do verbo, você tem um adjetivo. Esse adjetivo legal, ele caracteriza, restringe, particulariza, qualifica aluno. Então, toda vez que você avaliar uma frase e você encontrar um adjetivo, certo? Caracterizando um sujeito, intercalado por um verbo de ligação, esse adjetivo para a gramática, para a sintaxe, é o predicativo do sujeito. Ah, informação sobre o sujeito. Entendi, Fred. Então é mais tranquilo, ó. O aluno é legal. Todo adjetivo que vier depois do verbo e estiver qualificando o sujeito, caracterizando, restringindo, particularizando, a esse adjetivo, para a gramática, eu dou o nome de quê? Predicativo do sujeito. E esse verbo aqui, não esqueçamos, é um verbo de ligação. Ou seja, o adjetivo, intercalado pelo verbo de ligação, vai atribuir característica ao sujeito. Quando isso acontece, o adjetivo é chamado de predicativo do sujeito. Só isso. Ah, tranquilo, Fredão. Simbora. Adjunto nominal não preposicionado. Adjunto nominal não preposicionado. Olha só. Os livros volumosos representam
representam o potencial crítico da biblioteca. Potencial crítico da biblioteca. Olha só aqui, ó. Chama da biblioteca. Pronto. Deixa eu passar para cá. Chama da biblioteca. Agora vamos lá. Vamos quebrar a cabeça de todo mundo. Vamos lá. O que é um adjunto adnominal sem preposição? Não preposicionado. O adjunto adnominal não preposicionado é uma palavra que vai aparecer na frase para modificar o padrão de significação inicial do substantivo. O substantivo ele tem um significado inicial e esse significado inicial será alterado pela presença do adjunto adnominal. Vamos lá. Olha aqui. Os livros volumosos. Se você quer encontrar um adjunto adnominal preposicionado, o primeiro passo é você destacar os substantivos. Potencial. Primeiro passo. Aí você vem para cá. Livros. Ó, livros. Podem ser quaisquer livros do mundo. Tá bom? Quaisquer livros do mundo. Mas eu tenho aqui o quê? Os livros. Esse artigo, os, modificou o padrão inicial do substantivo livros. Porque ele determinou os livros. São aqueles livros. Então, aqui, ele é artigo para o estudo das classes de palavras e para a gramática, ele é adjunto adnominal. Porque ele modificou o padrão inicial do substantivo. Aí aqui a gente vem. Ó. Volumosos. Volumosos é um adjetivo. Ótimo. Volumosos é um adjetivo. Fred, certeza? Claro. Livros volumosos. Ó. É mesmo, né, Fred? Pois é. Livros volumosos. Volumosos é um adjetivo. Quando eu digo os livros, são aqueles livros. Mas pode ser um livro fino, um livro volumoso, um livro catedrático, um livro qualquer que seja. Mas agora eu estou falando só dos volumosos. Então eu restringi, caracterizei, particularizei. É um adjetivo. Como mexeu com a estrutura inicial do substantivo livros, para a gramática, adjunto adnominal. 2 já. Verbo nunca entra, verbo nunca entra. Opa, o potencial crítico, opa, potencial crítico, potencial substantivo, certo? Potencial substantivo. Crítico é o tipo de potencial, é o adjetivo. Quando eu digo potencial, pode ser qualquer um, mas quando eu digo crítico, potencial crítico, certo? Eu especifiquei, particularizei, é um adjetivo, tá bom? Então, ele mudou o parâmetro inicial desse substantivo. Então, para a gramática, ele é adjunto adnominal. E esse o aqui, que é artigo. Potencial crítico é uma coisa. O potencial crítico é aquele determinado potencial crítico. Eu atribuí a esse artigo o a função de determinação do substantivo. Então, eu modifiquei o parâmetro inicial do substantivo. Adjunto adnominal. 1, 2, 3, 4. Chama! Pronto. Tem mais no módulo, tem mais na apostila, vai ter muito mais nos próximos encontros, mas tá aí, ó.
tudo direitinho, organizadinho para vocês. Coisas que vocês não imaginam nunca que podem aparecer em uma prova de concurso público, e está tudo redondinho, tudo explicadinho, tudo tranquilinho para vocês. Simbora. Pronomes. Eita, Fred, pronomes é casca grossa. Não, só é muita informação. Se é muita informação, você tem que prestar atenção com muita contundência. Pronomes. Substitui o substantivo, tá aqui. Pronomes substantivos e os modificam, atribuindo particularidades e características. Pronomes adjetivos. Pronto, vamos fazer o seguinte. Aqui eu coloquei pronomes substantivos e aqui pronomes adjetivos, tá? É o que, eu já não sei o que é pronome, Fred. Calma. No decorrer da explicação, você vai entender bem direitinho, tá? Primeiro passo, vai cair. Eu não estou dizendo que pode cair, não. Estou dizendo que vai cair. Pronomes pessoais oblíquos. Ah, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Ah, Fred, isso não cai não, Fred. Cai. Pronomes pessoais oblíquos. Fred, e cadê os pronomes pessoais do caso reto? Eles estão lá na sua apostila para você poder revisar. É só aqueles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora tem que prestar atenção, porque eles também entram no sistema de análise pronominal das provas de vocês. A gente não dá nada para esses pronomes, mas eles têm um potencial muito importante, potencial que será avaliado tanto nas próximas aulas quanto na resolução das questões. Vamos lá. Lembre-se de que devem ser associados. Olha aí o que eu fiz. Chama colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise. Isso aqui mata o cara na prova. Bora. Estrutura inicial. Olha aí, ó. Próclise, ênclise e mesóclise. Tá aqui. O pronome proclítico. Ele vem antes do, olha aqui, ó. Ele vem antes do, aqui, ó, verbo. Pronome proclítico. Pronome enclítico. Certo? Só ajeitar aqui. Ó. Setinha agora. Verbo, pronome proclítico. A próclise, ou seja, o pronome proclítico, vem depois do verbo. E agora a mesóclise. Que é uma mesóclise, tá? Você tem o verbo, mas o pronome, mas a desinência, a terminação do pronome. Terminação do pronome. Desculpe-me, do verbo. A terminação do verbo, tá? Entendi. Então, por exemplo, em uma situação como essa, Fred, olha aqui, ó. Esforçar-me ei. Esforçar é o verbo, me é o pronome oblíquo e ei é a terminação. Isso aqui é o pronome mesoclítico. Pronome mesoclítico. Tranquilo, pessoal? Gente, deem uma lida no material de apoio, que é a apostila, o módulo. Assistam a aula e vejam se há mais alguma dúvida. Estou disponível via WhatsApp e também pelo Instagram.
Quando eu digo assistam a aula, assistam os pontos que vocês acham que devem ser repetidos exatamente para exaurir qualquer tipo de dúvida, tá? Eu estou à disposição. Repetindo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. No mais, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. É assim que funciona, vocês vão passar, porque aqui eu estou dando o coração, a vida e o que vai cair na sua prova. Tenha certeza absoluta disso, tá bom? Estou no mercado há 28 anos, eu sei muito bem como esse negócio aqui funciona, certo? Tamo junto, forte abraço, aula 1 encerrada, até a aula 2. Na aula 2, 3, 4, 5 e 6, nós teremos resoluções de questões. Resoluções eu digo porque nós vamos abordar várias situações. É por isso que eu falo de resoluções, tá bom? Fiquem em paz e com Deus, até a próxima. Valeu, tchau, tchau, fui!